Um filme cheio de mulheres fortes e homens abobados, mas que, mesmo emasculados, como falou o diretor, conseguem ser personagens ainda melhores do que as personagens femininas. Isso acontece em Dungeons & Dragons Honra Entre Ladrões, e eu vou explicar porquê depois da vinheta. Esse filme eu achei bastante relevante de se falar aqui nesse canal, porque é a adaptação cinematográfica de um dos principais mundos de fantasia da literatura. E porque foi uma surpresa positiva, eu decidi dar prioridade à análise desse filme, em detrimento à análise do filme Wakanda Forever. Calma, vai sair. E se você não conhece Dungeons & Dragons, que eu vou falar D&D daqui pra frente para ficar mais rápido, tá? D&D é o RPG original, da época que RPG era jogado em tabuleiro ainda. Então toda a ideia do RPG, de criar um personagem, do personagem ter a vidinha, que a gente chama de HP, né? Experiência ou XP, tudo isso surgiu em D&D, pegando muitos conceitos de jogos de guerra também, que eram jogados em miniaturas, esse muito mais antigo ainda. Na época do D&D de tabuleiro, era jogado pelos nerds, mas hoje em dia a nerdice já virou cultura pop. Agir como nerd hoje em dia já ficou até meio poser já, né? Então hoje em dia há mais espaço para o D&D virar uma franquia para todos. Para quem gosta de filme, videogame, jogo de tabuleiro, nível Senhor dos Anéis, que também alçou essa popularidade só recentemente. Eu cheguei a jogar RPG, mas como eu sou escritor, todo mundo já esperava que eu mestrasse a partida. O mestre de RPG é aquele que elabora o enredo, desafia os personagens, decide as consequências, enfim. É o equivalente a ser sempre escalado para ser goleiro na pelada. Não representa exatamente a experiência clássica de jogar. Até dá para o mestre se auto-inserir na história por meio da criação de um personagem, mas ele não pode protagonizar a partida. Portanto, eu não joguei muito RPG como jogador, mas eu tenho bastante experiência em RPG, o bastante para fazer uma análise bem legal desse filme. A trama gira em torno de um bardo que se torna um ladrão e depois ele arruma uma equipe para recuperar um artefato ali que é capaz de ressuscitar a esposa dele, mas ele é traído por um dos comparsas. E depois ele reúne a equipe novamente para recuperar o artefato. É essa trama, simples e funcional, e que funciona bem, porque é o tipo de história que a gente fazia quando jogava. Então a suspensão de descrença dá conta. A gente inventava essas conveniências mesmo. Além do que, essas conveniências de roteiro acrescentam mecânicas muito legais na história. Então quando a conveniência acrescenta algo positivo à história, é perfeitamente perdoável. Queira ou não, o RPG é uma brincadeira. Então o filme tem a intenção de te divertir, e não mudar a tua vida para sempre, nem nada disso. Quem joga D&D para ficar interpretando Shakespeare, eu acho que está jogando do jeito errado. O RPG é galhofa mesmo. Mas você pode tirar umas mensagens interessantes da jornada dos personagens, se você quiser. E como o D&D é o RPG raiz, você que joga videogame vai encontrar referências, às vezes bem intencionais, a muitos games. A magia de acalmar a criatura do Elder Scrolls, a criatura baú, que se chama Mímico, né, que tem vários games. Até Minecraft, que embora não seja RPG, pegou muitos conceitos do RPG clássico, né? D&D é focado em personagens, então outro destaque do filme são eles, que não só parecem representar as classes clássicas de um RPG, mas também os próprios jogadores que jogam com essas classes. Tem o Edwin, o bardo. Existe um meme na comunidade de RPG sobre o bardo, porque ele é basicamente um cantor. Não parece uma classe muito interessante para se jogar em um mundo cheio de monstros e guerras. Os bardos aparentemente não fazem muita coisa. Não são tão bons com armas, não são tão bons com mágica. Então dificilmente alguém escolhe deliberadamente jogar com o bardo. Parece ser escolha de principiante, né? Tipo, tá jogando com o bardo. E realmente, inclusive em RPG de videogame,
jogar com o bardo dificulta as coisas. Tente jogar com um bardo no jogo Daggerfall, por exemplo. Um jogo grátis da Steam, tá galera? Recomendadíssimo. Então o jogador que escolhe jogar com um bardo em RPG tem que usar de muita estratégia, na base do lero, do convencimento, que o bardo é especializado nisso, ele é forte em carisma. É como se o bardo fosse o 007, só que sem a pistola nem o Alfa Romeo. Mas o interessante da classe bardo é que você tem que ser criativo para jogar com ele. Tem que saber jogar fora da caixinha, tomar ações criativas. E em literatura o bardo é realmente um modelo de personagem. Então você vai encontrar vários exemplos de personagens em seriado, filme, livro, que são do arquétipo bardo. O Patrick Jane, do seriado O Mentalista, é um exemplo de um personagem que é baseado no arquétipo bardo. É um exemplo de protagonista bardo. Ele resolve os problemas manipulando os suspeitos, ele levanta a moral da equipe, mas quando tem um tiroteio, ele se esconde. E dificilmente ele vai correr atrás do bandido. Apesar disso, o cara é humano mesmo, e ninguém nega isso, sem precisar entrar em ação. Estão percebendo que o protagonista bardo protagoniza uma história sem ser um homem de ação? Age de um jeito que alguns diriam emasculado, coisa que eu discordo totalmente. Dá para ser um homão sem precisar entrar em ação. Por isso que quando eles disseram que o protagonista de Dungeons and Dragons, o filme, ia ser um bardo, eu fiquei curioso para saber como é que eles iam protagonizar a história com o bardo. Porque o protagonista não pode só ficar vendo as coisas acontecerem, como ficou parecendo pelos trailers, né? O protagonista é quem toma as ações principais que movimentam a história. Aí seria muito fácil colocar uma arma poderosa na mão do Ed e botar ele para chutar bundas e salvar todo mundo e dar piruletas, mas isso seria uma conveniência imperdoável, né? Porque se você estabelece que um personagem não tem as características de um guerreiro nem de um mago, você não pode ignorar isso só para dar heroísmo mirabolante para o personagem. Em literatura não funciona assim, você tem que respeitar o arquétipo do personagem. E então vem a questão: o Edg, o bardo, protagoniza essa história? Ele tem momentos de heroísmo, claro, condizentes com o modelo de personagem? Sim, o Edg é heróico. Ele tem a qualidade de bolar planos, né? Algo que ficou bem estabelecido já nos trailers, então não é nenhum spoiler, o que é condizente com as características de liderança de um bardo, né? E algumas vezes até participa da ação direta mesmo, dando umas violãozadas nos caras maus. Aliás, eu preciso anotar a marca desse violão aí, rapaz, porque não empena nem com cacetada. Com certeza não é tonante, né? Então temos a Olga, a amiga do bardo, que é uma bárbara. E ela representa o jogador ou a jogadora que cria um personagem porradeiro e é assim mesmo que ele joga, chutando bundas, simples e eficaz. E o Simon, o mago, que representa talvez aquele jogador que acha que por escolher um mago ele vai se tornar o personagem mais poderoso da equipe, cheio de magia, e solta fogo, e paralisa os inimigos, e levita, e vira o tabuleiro de cabeça para baixo. Mas depois descobre que em D&D dá para ser poderoso assim com o mago, mas você vai precisar se esforçar bastante, ganhar bastante experiência, com base em muito treino, e vai começar com mágicas meio inúteis como soltar cheiro de grama. E o personagem do Will Grant é o personagem que representa o jogador que escolhe jogar com o trapaceiro e que faz realmente isso a jogada inteira mesmo. Pentelha a história, trai os amigos, rouba as coisas. E a druideza, que não pode usar a maioria das armaduras, e as armas também que ela usa são bastante limitadas. Ela usa um estilingue no filme, né? E tem um poder que parece ser um tanto limitado, virar animal. Aí quando alguém joga com o druida na prática, vê o potencial que existe nesse poder de virar todo tipo de animal, desde uma mosquinha até uma coruja, um urso. Então o druida também tem uma jogabilidade diferente do convencional, igual ao bardo. Então foi uma escolha muito legal dos roteiristas para mostrar várias formas de se jogar RPG. E tem o paladino, que eu tenho certeza que representa quem está mestrando a partida e cria um personagem para ele na história, igual eu disse que eu fazia
E diferente do jogador normal, o mestre não precisa começar do zero, então ele já cria um personagem nível 50 ali, né, para ajudar os jogadores. E como é ele que elabora o enredo, ele faz todo mundo adorar o personagem dele. E às vezes o personagem do mestre se empolga e fica filosofando com os jogadores. E é ele quem guia os personagens, dá as dicas, envia para missões. Então o filme faz essa brincadeira com o Paladino, né? Obviamente tem um mestre por trás, o que faz dele ser um dos personagens mais legais, inclusive. Tá, mas será que o filme adapta bem para o cinema uma partida de RPG de tabuleiro? Para ser uma história de RPG sempre tem algumas coisas que eu diria que são indispensáveis. O primeiro delas é o mundo, os tabuleiros. O RPG tem vários tabuleiros numa partida só, então o mundo precisa ser grande. Precisa ter cidades, as dungeons, que são as masmorras, os calabouços, as cavernas. E tudo isso tem no filme, por meio de sua construção de mundo. Outro ponto indispensável no RPG de tabuleiro é jogar como equipe, porque diferente de um videogame não dá para jogar de um. Então sempre tem uma equipe ali de protagonistas e isso também acontece no filme. Temos aí 4 personagens que protagonizam bem a história. Todos eles têm uma cena de brilho, então isso também está bem adaptado em Dungeons & Dragons Honra entre Ladrões. E o último fator, e não menos importante, eu diria que é a imprevisibilidade, ou as roladas. Ai, que delícia! Uma safadeza oculta! Porque as ações em D&D são baseadas no rolar dos dados, então uma coisa pode dar muito certa, ou uma coisa pode dar muito errada. Tudo dependendo do número que se tira nos dados. Claro que também o ambiente conta, o status dos personagens também conta, mas existe esse elemento de imprevisibilidade. E isso a gente também vê no filme. A gente nunca sabe quando um plano vai dar super certo, ou super errado, ou mais ou menos. Então, parece que existe um rolar de dados acontecendo nas cenas do filme. Então o filme adapta bem esses 3 fatores principais de uma partida de RPG. E não é fácil adaptar RPG de tabuleiro para o cinema, porque o estilo de jogar, que é mais ou menos, eu diria, o gênero literário de um jogo de RPG, depende muito da equipe que está jogando. Tem partida de RPG que vira zoeira, vira uma comédia, vira uma galhofagem total. Tem equipe que prefere fazer uma coisa mais romântica, mais épica, de aventura. Outro grupo já cria uma história aterrorizante que tem zumbi, Elite King e camulhão. E eles teriam optado por fazer uma história de comédia, galhofa. Foi uma excelente decisão, porque desses estilos de RPG, a zoeira é o mais acessível de todos, diferentemente das adaptações anteriores de Dungeons & Dragons para o cinema, terríveis. E os aspectos cinematográficos do filme também funcionam muito bem. As atuações são ótimas. O Chris Pine, por exemplo, está muito bem no papel de bardo. Parece que ele entendeu muito bem o conceito desse personagem. Está super canastrão. Faz lembrar o Indiana Jones, só que sem o revólver nem o chicote. Mas com o violão, da caçamba bem dura, inclusive. As piadas funcionam, algumas são memoráveis. Falando de direção, o filme tem umas cenas muito criativas, de ângulos diferentes. Tem um plano sequência com a druideza que é fantástico. As magias espaço-temporais, podemos dizer assim, dão liberdade para se fazer umas brincadeiras com a câmera. A fotografia do filme também é muito bonita. E deveria ser mesmo, porque D&D é um mundo cheio de cidades épicas, panoramas, paisagens, florestas. E temos também alguns pontos negativos. Um deles é que o bardo no filme não usa as habilidades de bardo do RPG. Em D&D o bardo tem umas magias de aura que melhoram os status da equipe, tem também alguns poderes de cura, mas adaptaram essas habilidades de forma apenas implícita no filme, na forma de liderança, carisma. Mas dá para entender que tem um ponto positivo nessa escolha, porque mundos de fantasia tendem a banalizar a mágica. Cara, no jogo Skyrim, você tropeça num mendigo e ele começa a soltar foguinho em você.
Harry Potter, você abana a varinha falando alguma coisa igual ao Mussum, que acontece. Por exemplo, óculos reparo. Dá likes, se inscreve. D&D também é um pouco assim, então imagine se os diretores adaptassem diretamente as magias do bardo. Temos o Simon, que usa muita magia, a druideza usa magia, o paladino usa magia. Então se o bardo também desse poderzinho, ia ficar a impressão de que todo mundo é mago, porque magia é uma coisa banal. Quando se adapta essas habilidades de forma indireta, por meio das habilidades do personagem, estrategista, carisma, liderança, ele contrasta tanto com a luta física quanto com a magia, e o filme consegue ter bastante magia sem banalizá-la, o que é um ponto bom, na verdade. Então é um demérito, sim, não terem usado as habilidades de mágica do bardo, que fique registrado isso, mas é compreensível. Como estamos analisando agora os pontos negativos do filme, a pergunta que não quer calar: teve lacração? Teve a emasculação dos personagens masculinos, como o diretor muito imbecilmente falou na entrevista? Os personagens femininos são forçados? E a resposta é, que eu estou muito feliz em dar, é não. Tanto que eu nem pus a vinheta do Crônicas da Lacração no começo do vídeo, pus a vinheta padrão do canal mesmo. Os personagens masculinos começam meio paspalhos, mas eles terminam muito melhores do que começaram, principalmente o Simon. Pareceu até que os protagonistas principais do filme eram os personagens masculinos, o Edgin e o Simon, porque são eles que se desenvolvem melhor na história. As personagens femininas têm um arco mais plano, elas já começam bem competentes desde o começo e não mudam muito a partir disso. Elas não são Mary Sue, tá, galera? As cenas com elas não são forçadas, elas não ficam arrogantes para cima dos homens, nem nada disso. Só que elas não mudam muito com as experiências proporcionadas pelo enredo. Elas funcionam muito bem como sidekicks dos personagens. Pique o Robin ou o Chewbacca, e nesse sentido elas são ótimas personagens, com momentos incríveis durante o filme, mas tem aquele ponto que eu destaco aqui nesse canal, sobre personagens femininas. Ter a coragem de colocar fraquezas nos seus personagens faz com que a jornada deles fique mais interessante para se assistir. A gente tem algo para torcer pelo personagem. E talvez por um certo receio de colocar fraquezas em personagens femininas, houve um maior destaque no arco de desenvolvimento dos personagens masculinos. As meninas têm algumas fraquezas que fazem elas funcionarem melhores do que Mary Sue, pelo menos, mas não o bastante para vermos o amadurecimento delas em tela. Então, se foi isso que os diretores quiseram dizer com emascular, faltou emascular as personagens femininas, então. Embora eu ache esse um termo horrível de se usar, para a jornada ser mais desafiante para elas também. Então, não tenha medo do feminismo, nem do Black Lives Matter. Se o seu personagem é subrepresentado, como eles dizem, não faça esse personagem perfeitinho e super poderoso desde o começo. Não se deixe intimidar pelos movimentos sociais. Eles não conseguem resolver nem as causas que eles defendem, que dirá dar pitaco em literatura. Pelo contrário, o ativismo, a militância, é justamente o responsável pela criação de personagens ruins, rasos, sem profundidade, baseados na arrogância feminista ou racial, que exigem personagens que não precisam de desenvolvimento. Minorias não precisam de mestre, minorias não precisam de desenvolvimento. Minorias já nascem com barba, já saem do útero dando piruleta. Não, personagens precisam aprender, amadurecer. Uns têm mestre, outros o mestre é a vida. Então coloque pontos fracos nos seus personagens, medos, dúvidas, falta de confiança, ok? Porque o leitor ou o espectador vai gostar de ver o personagem amadurecer nessas falhas. E nesse filme, como eu já falei anteriormente, os personagens masculinos têm um arco mais agradável de amadurecimento. No caso do Edgin, é um amadurecimento mais de caráter, mas no caso do Simon é o que fica mais visível, esse amadurecimento. Ele começa um mago paspalho e depois ele fica páreo com a bruxona final ali, pô.
E o interessante é que o ator que faz o Simon não é exatamente um negro, ele é pichain, que a gente chama, né? Pichain é como os índios tupi chamam aquelas pessoas que não são necessariamente negras, mas têm o cabelo crespo, que nem o Renato Russo ou o cantor Ray Dorset, por exemplo. Acho que se o ator tivesse a tez mais escura, eles não iam ter coragem de criar um personagem tão paspalho, tão cômico. Ia ficar o Senhor Perfeitinho, igual o Sam Wilson, ou Capitão Conversinha da Marvel. E o arco dele na história com certeza seria mais raso, como foi o arco das personagens femininas. E, talvez por ser o personagem mais opressor de todos, hétero, branco, homem, Edg, o bardo, teve uma maior liberdade para ser nerfado. Mas a grande verdade é que não tem como emascular o personagem do arquétipo bardo. Quando você tira as habilidades físicas dele, ele vai dar destaque a um outro espectro das qualidades masculinas. O arquétipo do bardo é inerentemente masculino. Você até estranha o termo barda, né? Nada te impede de criar um, claro. Mas o bardo exalta outras qualidades masculinas. O cara que é menos brucutu, menos homem de ação, e mais um líder carismático, sedutor, cafajeste. E o personagem bardo no filme, ele é humano também, ele lidera, ele é alfa, ele inspira os outros personagens. Então os homens nesse filme estão longe de serem emasculados. Isso porque eu nem falei do Paladino nível 50 aqui, né? Embora até o Paladino tenha um defeito que deixa ele muito engraçado. Vocês assistindo vão saber. E as personagens femininas, elas não são Mary Sue, elas não são feminazi, mas eles podiam ter zoado elas um pouquinho mais no começo para a gente ver o desenvolvimento delas ao longo da história. Quer ver, por exemplo, a Doric, que é a druideza. O maior poder dela, obviamente, é se transformar no Ursuruja, que dentro das regras de D&D não é possível se transformar. É importante colocar isso. Mas podia ser usado para colocar um mistério sobre a personagem. Por exemplo, ela afirma que consegue se transformar no Ursuruja, mas ninguém acredita nela, todo mundo zomba dela, fala que nenhum druida jamais conseguiu se transformar. Né? E vamos supor que seja difícil se transformar no Ursuruja. Então ela tenta se transformar para mostrar que ela consegue, sabe, falha, e aí ela cai em descrédito. Mas aí, perto do final, no momento que mais precisa, ela consegue se transformar e quebra tudo. E até o bardo podia falar, eu sabia que ela podia, lá no fundo eu sabia. Né? E para o espectador, evento nível Capitão América levantando o martelo. Mas no filme o Ursuruja é o primeiro animal que ela se transforma. Se você já mostra o ápice da personagem logo na primeira cena, como superar isso depois? Os produtores, os roteiristas não contaram uma história assim no filme por receio do feminismo. Preferiram mostrar o ápice delas desde o começo, porque tinham medo de serem taxados de machistas. Enquanto Hollywood tiver medinho de mulher, o protagonismo feminino será inferior ao protagonismo masculino. Simples assim. Acho que você ainda pode ver o filme em algum lugar no cinema ainda. Se na sua cidade ainda estiver em cartaz, vale o ingresso, com certeza. É um filme de cinema. Se não, já lançaram o Blu-ray, você pode comprar se você quiser. Já deve ter algum streaming por aí. Não vai faltar oportunidade para você assistir esse filme, ok? Mas, por falar nisso, parece que o filme não vai render dinheiro nos cinemas. Os nerdolas estão lá virando os olhos, lá dizendo, quem lacra não lucra, eu avisei, né? Mas como a gente considerou aqui, o filme não tem lacração. Mas por que ele falhou então? Enquanto os nerdolas chorões estão lá falando de lacração, né? Palavra que parece que eles não têm a menor noção do que significa, fazendo uma pesquisa rápida, a gente percebe que a Hasbro, a empresa detentora dos direitos de D&D, não está em um bom momento com os fãs. Muitos boicotaram o filme ao redor do mundo. Porque a Hasbro revogou recentemente a licença OGL. Explicando em poucas palavras, a OGL é como se fosse a Wikicommons dos RPGs. Né? Você pode criar obras derivadas de Dungeons & Dragons desde que você lance ela com a mesma licença.
E a Hasbro está tentando acabar com isso aí, que não é muito legal para os jogadores, né? Então esse é o verdadeiro motivo do filme não ter ido bem nos cinemas, né? Não tem nada a ver com alguma falta de qualidade no filme. Inclusive esse filme tem altas notas, tanto de crítico quanto de espectadores, mas o filme ainda vai render via streaming ou pelo lucro que eles tiverem com a venda de Blu-rays. Estão vendendo boneco, o filme é uma baita propaganda do jogo, então o filme vai render lucro com o tempo. E quem sabe eles façam um segundo filme, que eu gostaria muito de ver. Bom, é isso por hoje. Resolvi não dar muito spoiler para vocês. Filme recomendadíssimo, principalmente se você se inscreveu nesse canal pela palavra fantasia. É obrigatório você assistir esse filme. Eu daria nota 8 pro filme. E se vocês quiserem que eu faça review de filmes que estão em cartaz a tempo de vocês assistirem também, dê o seu like aí, dê uma compartilhada, para eu sentir que vale a pena o investimento, ok? É isso por hoje.